24º vídeo da série TI Inspire CX-CAS, elementos finitos na TI Inspire. É possível resolver esse tipo de problema envolvendo elementos finitos, a técnica, o método, na TI Inspire? Sim, é possível, e eu vou mostrar como é que eu faço isso aí, né? Vou apresentar as duas maneiras que eu implementei na minha calculadora TI Inspire, certo? A primeira, relacionada a arquivo de notas, é como o e-activity da Casio CG500, certo? Onde você utiliza esses arquivos de nota para entender o processo, e um programa, né? Fazendo um programa que resolva os exercícios. Eu tenho aqui esse primeiro exercício, bem simples, envolvendo o cálculo do potencial eletrostático em nós livres, certo? É um problema 2D, certo? 2 dimensões, com elementos triangulares, ok? O método de elementos finitos envolve um processo, e é esse processo que a gente vai aplicar no arquivo de notas, certo? Esse processo começa com o entendimento do problema e o descritivo, e obtendo um funcional reduzido do problema, aplicando aí interpolação, certo? Para cálculo de algumas variáveis de interesse, para depois montar a matriz dos elementos. Montando a matriz dos elementos, a gente compõe uma matriz global relacionando essas matrizes dos elementos, certo? Tudo dentro do método. E a partir do momento que a gente tem a matriz global, a gente obtém os potenciais com V igual a menos 1 vezes B, certo? Uma equação matricial aí. Bom, mas vamos lá. Vamos pegar a calculadora e dar uma olhada nesse primeiro exercício. Bom, então tá aqui, ó, o exercício colocado dentro da calculadora, certo? A figura, e como de praxe, a gente pega caixas matemáticas e coloca aí alguns valores de interesse. No caso aqui, eu coloquei os dois potenciais dados dos nós fixos, certo? 0 e 10. Coloquei também as posições dos nós, 0,8, 1,4, com base no quê? Com base na tabela que tem aqui no exercício, certo? Então vamos voltar lá. Com base nessa tabela, tá? 0,8, 1,8, 1,4, 1,4, 2,1, 2,1. Bom, inserido isso aí dentro da calculadora, também coloquei algum estudo relacionado ao que a gente está trabalhando, certo? Que é o cálculo do potencial eletrostático, é um problema de eletrostática, certo? Então coloquei algumas definições aqui. Bom, na segunda página eu já parto para o cálculo do elemento 1, para a construção da matriz do elemento 1. Bom, aqui está a associação entre os nós globais e os nós internos do elemento, certo? Aqui está as coordenadas e os cálculos das variáveis relacionadas, que serão utilizadas para interpolação e futuramente para a montagem da matriz, certo? Então é calculado aqui R, Q, P, certo? Funcional reduzido, ok? Então todos os cálculos necessários para o método de elementos finitos, por exemplo, P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3, cálculo de A, e com isso o cálculo dos elementos aqui das matrizes, certo? Estão aqui na forma de caixa matemática, certo? Então se eu mudar, por exemplo, essa permissividade, certo? Eu mudo o resultado final, ok? Deixa eu voltar aqui. Bom, feitos os cálculos, a gente tem a matriz do elemento 1. Mesma coisa para o elemento 2, matriz do elemento 2. Com as duas matrizes, a gente parte para a construção da matriz global. Bom, isso aqui nesse arquivo de notas é feito manualmente, tá? Então eu, por exemplo,
quem constrói aí, quem faz parte do nó global 1, certo? É o nó do elemento 1, 1, 1. Como é que eu sei disso? Olhando a figura, certo? Olhando a figura. Então, por exemplo, o nó global, que é esse vermelho 1, 1, é o nó do elemento 1, 1, 1, certo? 1, 2, 3, como está numerado aqui, ó, certo? Bom, é o que eu coloquei aqui. Mesma coisa para o nó global 1, 2, 1, 3, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um mais complexo, aliás, o nó global 2, 2. O que compõe esse nó global 2, 2? Vamos voltar lá. O nó global 2, 2, por exemplo, ele é composto por 2, 2, 1 do elemento 1 e 1, 1 do elemento 2, certo? Bom, isso aqui nesse nesse arquivo de notas, é feito manualmente, tá? É um estudo, ok? E uma preparação para a montagem de um programa. Bom, feito isso, deu tudo certo, tudo calculado, eu já sei que fórmulas que eu tenho que implementar, eu sei mais ou menos a lógica, já entendi como é que funciona, o que eu tenho que fazer em relação às matrizes, eu vou partir para a implementação de um programa. No caso aqui, é esse programa aqui, certo? Para elementos finitos. É um programa para elementos finitos 2D, certo? Com elementos triangulares, ok? Bom, esse programa, eu testei ele para resolver dois problemas, ok? Dois problemas. Quais problemas? Vamos voltar lá. Na página 2 aqui, eu tenho esses dois problemas. Esse primeiro problema são 7 nós, 6 elementos, e pede para determinar os potenciais V4 e V5. Eu tenho aqui uma diferença em azul aqui da permissividade destas regiões, certo? Em relação às outras, que eu tenho que considerar no exercício. Então vamos lá, vamos resolver com o programa. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é inserir as matrizes para o programa. O programa ele trabalha com matrizes, mais especificamente 5 matrizes, certo? Elas estão aqui. Aliás, 4 matrizes e uma lista. A primeira matriz diz respeito ao posicionamento, né, dos nós, x, y. Certo? A segunda matriz é a relação entre 1, 2 e 3, que aqui não está marcado, tá? Mas é a coluna aqui, coluna 1, coluna 1, coluna 2, coluna 3, que seriam os nós locais, certo? Dos elementos, e os nós globais, o relacionamento deles com os nós globais. Então, local 1, 1, global 1, local 2, global 2, local 3, global 4. E aqui, para o segundo elemento, 2, 3, 4. Certo? É a matriz CNOS 1. Eu tenho também a matriz de potenciais, em que eu tenho os potenciais fixos, 0 e 10 no ponto 1 e no ponto 3. E os livres, que eu coloco 0 também, que é o que eu quero saber. Certo? E tem a matriz de permissividade. Ok? E tenho também a matriz dos elementos, dos elementos fixos, certo? Que é 1 e 3. Nesse caso aqui, nesse exercício aqui, é o exercício de 4 nós, 2 elementos, que é aquele primeiro, né? O que nós queremos é o de 7 nós e 6 elementos, que é esse aqui. Ó. Mesma coisa, certo? São 5 matrizes, só que eu dei o nome de XY nós 2, C nós 2, tudo 2, certo? Esse que nós vamos resolver. Bom, como resolveremos? Vamos a uma página 3 de cálculo e vamos pegar aqui, vamos chamar o programa, certo? Bom, percebam que eu já tenho aqui, por exemplo, por exercício, aquele primeiro exercício, tá? Todas as matrizes estão com numeração 1, certo? Matrizes e a última lista aqui. Nós queremos o 2 aqui. Então eu vou copiar lá para baixo. Tá aqui, ó. Então o nome do programa EF underline V2, elementos finitos versão 2, certo? E as matrizes aqui com tag 2. 2, 2 e a lista aqui de elementos fixos também com tag 2. Enter. E o programa calcula todos os potenciais, certo? 0, 0, 0, 2,05, 3,23,
10 e 10. Ah, não, mas eu quero com mais casas decimais. Então vem aqui na definição do documento, muda aqui, coloca, sei lá, 4, ok? Certo? E vamos calcular de novo, no problem. Enter, enter, ele calcula com mais casas decimais, certo? Bom, o último exercício é um pouco mais complexo, certo? Nós temos 21 nós, certo? E, aliás, 25 elementos, certo? É bem complexo, uma tabela grande, certo? Para preencher, mas preenchida a tabela, então feito as matrizes, aliás, construídas as matrizes, né, que eu chamei de 3, então vamos ver aqui, tá aqui, ó, a primeira matriz XY nós 3, certo? 21 pontos aí, né, XY, para os 21 nós, a matriz de conversão, C nós 3, também grande, a matriz de potenciais, certo? Onde eu coloco os valores já presentes, né, no exercício. Então, vamos lá, quer ver? Por exemplo, aqui, ó, se vocês derem uma olhada, tem um outro desenho aqui, que aqui está dizendo que aqui nessa inclinação temos 100 volts. Então temos 100 volts em 20, 18, 15 e 11. Aqui tem 0, aqui tem 0. Então, mas vamos lá, 20, 18, 15 e 11, naquela matriz tem que estar com 100 volts. Então, percebam que aqui, ó, eu tenho 100, 100, 100 e 100. São aquelas posições, certo? A matriz de permissividade para cada elemento, eu preciso melhorar isso. E nesse caso, né, quando é tudo igual, para que eu não precise montar uma matriz, certo? Melhorar o programa, né? E a matriz de nós fixos. Está aqui, ó, 1, 2, 3, todos os nós fixos que já têm um potencial relacionado. Bom, feito isso, vamos na terceira página, vamos chamar o programa. Novamente, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar aqui as matrizes, certo? E vou apagar aqui. Como é que a gente chama esse programa? A gente pode chamar aqui em variáveis, EF2, certo? Se ele está guardado na biblioteca, a gente pode chamar a partir da biblioteca, mas eu vou chamar aqui a partir das variáveis. Novamente, ó, se ele estiver guardado aqui, ó, no item 6, você procura aqui e chama a partir da biblioteca. Tá? Se você está trabalhando na página como eu estou aqui, ele vai estar aqui, ó, em problema atual, certo? Bom, chamou? Ctrl V, certo? Ou digita, Enter, ele vai calcular os potenciais. Bom, é 1 segundo para cada elemento, certo? Bem mais rápido que a FXCG500. A FXCG500 da Casio, né, faz o mesmo trabalho, mas demora bastante, porque ela é uma das mais lentas. É uma calculadora boa também, certo? Legal de programar, tal, bem bacana, fácil, mas ela tem esse problema de velocidade. Essa aqui, ó, apesar que a gente aqui está no computador, certo? Mas na calculadora física é aproximadamente 1 segundo, 1 segundo e meio por elemento, certo? Claro que a CG500 eu fiz com um screen receiver, fiz com uma calculadora, por isso que demorou, certo? No computador não demora quase nada também, no emulador, né? Bom, então é isso aí, pessoal. É possível resolver problemas de elementos finitos na TI NSPICE? Sim, é possível. Nesse caso eu resolvi problemas de eletrostática, né? Com 2D, com elemento triangular, certo? Mas é possível resolver problemas unidimensionais, de treliça, da área de mecânica, da área de análise de temperatura, né, em placas, também é possível. Basta ter um pouquinho de paciência, certo? E não desistir. Muito obrigado e até a próxima.